Nós podemos, sim, alcançar locais de vibração muito elevada mesmo. Daí tem outro aspecto aqui a ser considerado, principalmente se a apometria estiver sendo trabalhada, aplicada, utilizada com médios de Umbanda, considerando que os médios de Umbanda, eles têm os chakras acrescidos de energia, etc. Que estão dá essa condição preparados de ir lá. Exato. De Umbanda. Exato. Esses são preparados para a Umbanda. Realmente. Daí, vamos supor, eu não me sinto preparada para ir lá, mas aí eu tenho, como umbandista, eu posso, nesse momento, pedir para os iores, seu maioral, para as nossas entidades, para ir lá, para os pretos velhos, para ir lá buscar e nos trazer, nos mostrar, ou não. Eu tenho essa necessidade de eu abrir a minha frequência, ver se dá para entender. Eu, Érica, abrir a minha frequência e eu ir lá no umbral, ou eu posso mentalizar. Iore, preto velho, vai lá, busca pra gente e traz. O Glauber falou disso aí agora há pouco. É aquela situação em que plasma aquela situação aqui. Traz pra cá. A espiritualidade traz a situação até a gente. Mas exatamente o que ela falou. A entidade vai lá e traz. Ele vai lá e traz. Exatamente, vai lá e traz a situação até aqui. Então, você estando aqui, inclusive não precisa estar desdobrada, não precisa estar desdobrada, você começa a ver as coisas que estão acontecendo. Sim. Você começa a ver os espíritos que estão sendo trazidos. Às vezes, o médium fala, nossa, acabou de chegar um espírito amarrado. Então, ele chegou para ser trabalhado, para ser tratado. E aí, ou seja, não foram lá na zona umbralina, lá na zona abissal buscar aquele mago negro. Não, ele foi trazido pela espiritualidade. A minha cautela e medo, porque assim, eu sou afilhada do seu Carlos Genovaz à toa. O meu medo é, às vezes, eu achar que eu posso, né? Eu posso, eu sou uma médium já experiente, tudo bem. Porque assim, a minha vida toda, eu só não fiquei maluca porque Deus não deixou. Mas eu tinha muito esses desdobramentos de ir para vários lugares. Então hoje não, depois que conheci a madrinha, eu tenho consciência, tenho disciplina. Então o meu medo é eu achar que eu estou muito bem, que eu fiz o curso lá com a Daí, e eu vou lá no umbral buscar. Por isso que eu acabei de dar a recomendação. Não brinquem com técnicas apométricas. E tudo é feito em grupo. Exato, tudo feito em grupo, com permissão da espiritualidade, como eu disse aqui. Preparado. Olha, nós somos os instrumentos. Quem permite ou não permite aqui é a espiritualidade. Então é muito importante isso. Já me questionaram uma vez, Adair, você não acha arriscado você ensinar apometria para as pessoas do jeito que você ensina? Porque essas pessoas podem utilizar essas técnicas para fazer o mal. É igual como nós ensinamos a mulher. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, olha, quando uma pessoa chega numa mercearia e vai lá no departamento de ferramentas, escolhe uma peixeira e chega lá no balcão e compra aquela peixeira, o dono da mercearia vai vender a peixeira para ele. Ele está vendendo a peixeira, qual é a intenção do dono da mercearia? O pensamento dele, ele está comprando essa peixeira para ir descascar cana, ele está comprando essa peixeira para ir cortar pão, ele está comprando essa peixeira para ir cortar carne, para pescar. Só que aí o cara pega a peixeira, vai lá para a esquina, espera o seu desafeto e usa ela para tirar a vida daquela pessoa. O dono da mercearia tem culpa? Não, eu concordo exatamente contigo. Exatamente. Sim, mestre. Quando nós podemos descer também embaixo direitinho. Agora, quando você diz que nós podemos elevar mais do que o texto fala, você está querendo dizer que nós podemos tocar um pouco, por exemplo, no mental superior e fazer esse desenvolvimento? Sim. Aí é que é o interessante, porque já aconteceu, inclusive,
de fazermos o desdobramento de corpos do consulente, e o corpo mental do consulente foi levado para uma estação para poder receber tratamento. E nós os humanos criaturas aqui, trabalhadores do terreiro aqui, limpador de banheiro, aí o que acontece? Estou em casa dormindo direitinho. Certo. Aí naquele momento me é permitido A espiritualidade superior, pela necessidade, vem com não o meu corpo astral, ele pega o meu corpo mental superior e me leva para cima. É isso? Isso! Que maravilha! Isso! Aí é onde? Fé. Exatamente. Acabei de falar para ela agora mesmo. Fé é para você se curar. Agora. Aí é onde a pessoa vai virar e vai falar assim: gente, mas eu estava dentro de um lugar que assim, era muito interessante, parecia uma nave. Tinha uns painéis super sofisticados, uns telões enormes que mostravam paisagens e tudo mais. Nossa, é uma dimensão muito superior a esta nossa aqui. Muito superior. Ou seja, o nosso corpo astral, que é denso, pesado, preguiçoso, ele não viajou até lá. Precisou desdobrar um corpo mais sutil, nosso, vamos dizer assim, o mental superior, e levou lá. Aí esse mental superior, quando do regresso ao corpo, aí ele trouxe as impressões desse local. E aí é onde acontece de a pessoa trazer informações de locais maravilhosos, que em corpo astral ela não conseguiria alcançar, mas em corpos mais sutis, porque como eu disse, a vibração é mais suave, eles estão em uma dimensão superior, vibram numa dimensão superior, então esses podem acessar a locais ascensos. E aí nós vamos, uma coisa muito interessante, quem aqui já estudou sobre as visitas aos templos da Fraternidade Branca? Qualquer tipo de conteúdo sobre a visita aos templos da Fraternidade Branca. Então eu vou perguntar, quem aqui já leu Os Dragões da Maria Modesto Cravo? Ótimo! Vocês se lembram que ela narra o castelo de cristal do mestre Serafis Bey? O templo de Luxor? Ela narra o templo de Luxor. Só que já foi claramente explicado nos livros da Grande Fraternidade Branca que para fazer o desdobramento e adentrar a estes templos, não se entra em corpo astral. Corpo astral é denso, é pesado, é sujo. A energia dele não é boa, é grosseira. Aí, essas pessoas que dão notícias dos templos de Luxor, do templo da chama violeta, que é o de Saint-Germain, de outros templos, aí o templo da cura, que é do mestre Hilarion, eles vão em corpo mental. E é mental superior, inclusive, não é mental inferior, que é o nosso corpinho de comer arroz com feijão aqui, não. É o corpo mental superior, é que vai a estes locais. Então, sim, nós hoje conseguimos acessar a esses locais que são elevadíssimos, né? Quem consegue ir a Shambhala, Nossa Senhora, é a capital da hierarquia planetária, né? Então quem consegue ir a Shambhala, com certeza consegue ir a um píncaro espiritual, sim. Tá bom, gente? Vamos continuar. A técnica é simples. Com o comando, emitem-se impulsos energéticos através da contagem em voz alta. Tantos e tantos números, quantos forem necessários. De modo geral, bastam 7, ou seja, contagem de 1 a 7. Como se dá a ordem de comando? O comando é dado verbalmente. Lembra quando eu falei para vocês que os comandos têm que ser verbais? Aí, ó, o comando é dado verbalmente, seja pelo dirigente do grupo ou pelo doutrinador da dupla formada. Este médium de incorporação, tanto melhor será se for também sensitivo. Os comandos verbais são carregados de energia, vontade, amor e confiança, impulsionando para que o fato se realize. Como projetar os impulsos energéticos? O livro Espírito e Matéria do Dr. Lacerda diz que os pulsos ou impulsos magnéticos são projetados pela mente do operador, induzidos por uma contagem em voz alta
de 1 a no máximo 7, salvo em alguns casos ou tratamentos diferenciados, quando a contagem chega a números mais altos. Aí, ó, em casos especiais e tratamentos diferenciados, como por exemplo uma despolarização dos estímulos da memória, então você pode contar números mais altos, sim. Geralmente as pessoas ligam a múltiplos de 7. Não há uma necessidade de ser assim, não. Por exemplo, alguns já orientam, por exemplo, quando vai fazer uma técnica de despolarização dos estímulos da memória, conta até o número 33, porque é um número da idade de Cristo, e 3 mais 3 é 6, e tem uma simbologia, o número 6 e tudo mais e tal. Então, não há qualquer tipo de fator místico no tanto de números. Tá? Então você pode contar até 7, pode contar até 10, pode contar até 2. José Godinho conta 1, desdobrando, 1. Ele é rápido assim, tracionando o seu cordão fluídico, 1. Então, vai depender muito da sua consciência, da sua fé, de você acreditar que só um pulso ali já deu. Verdade, essa semana teve um fato que o Mago Negro não incorporou, mandou os acessos pela vida, 3 de uma vez. Cada um tomou um mérito. Foi. Aí o que acontece? Aí eu pedi o rapaz dessa passagem, o chefe dele, ficou vendo no canto, veio o chefe dele. Eu simplesmente fui rápido, curto e incisivo. Por gentileza, reconheci o pessoal para a gente conversar. Aí, eu não falei de uma forma tímida, eu falei de uma forma agressiva. Usei uma tonalidade de voz segura e determinada. Perfeito. Você não fica com receio de fazer. E também não fica prepotente, não. Seja seguro. Exatamente, é uma coisa que eu falo muito. Dê o comando com a certeza de que no plano espiritual aquilo ali já até aconteceu. Já aconteceu de às vezes eu falar assim, ó, retorna para o dia de hoje aqui. Enquanto eu estou aqui estalando dedo, o médium já fala, já vim. Igual aconteceu no trabalho de terça-feira, que o Pedro estava fazendo a captação de um irmãozinho. Quando eu dei o comando, que eu estava doutrinando, eu dei o comando para que o irmãozinho seguisse esse caminho, o Pedro já falou, já foi. Quando eu dei o comando verbal, o Pedro já falou, não, já foi. Aí eu só despedi, então vai com Deus. Então, você dê o comando com a certeza. É igual ele falou, uma coisa muito importante. Não seja arrogante, não haja com desamor, haja com aqueles 3, vamos dizer assim, aquelas 3 ferramentas aqui, ó. Vontade, amor e confiança. Não vai agir com arrogância, não vai agir com impetulância. Igual eu vi um dia acontecer de um médium virar, era um mago negro que estava se manifestando através de um médium de captação, e o mago negro chegou e falou assim, olha, quem são vocês para poder mexer comigo? Eu aqui, eu faço o que eu quiser. Aí o médium virou para ele e falou assim, que você não tem poder nenhum não, que você não tem poder nenhum não. Ele olhou para o médium e falou assim, você tem certeza que eu não tenho poder? Aí ele, não. Aí ele, então tá. Incorpore. Aí foi aquele alvoroço, um monte de médium incorporando na mesa, o doutrinador, tinha pouco doutrinador, aí só viu o doutrinador correndo para acudir, pelejando e tudo mais. Aí, eu não tenho poder, você não disse que eu não tenho poder? Você não já chegou arrogante, dizendo que eu não tenho poder? Então eu vou te mostrar que eu tenho poder, sim. Então, não haja com arrogância. Haja com esses 3 aqui. Vontade, amor e confiança. Ok? Muito importante isso, viu gente? Vamos lá. Porém, os estudos, a prática e até mesmo os espíritos mostram que se pode projetar a energia sem a contagem em voz alta. O que eu falei? O Zé Godinho faz assim. Ele é muito rápido. Então, pode sim. Mas eu tenho comigo que a contagem amplifica.
a energia. Você está ali movimentando energia. 1, 2, Repete 3, mantra. 4. Palavra é mantra. Né? Exatamente. Repete mantras, repete palavras cabalísticas, né? Cria Merkabas que vão potencializar esse comando. Tá ok? Aqui, ó, muito importante. Dependerá muito da capacidade harmônica de estudos e prática do grupo, para que não haja necessidade de estalar de dedos ou de contagens numéricas. Como projetar? Alguns grupos usam o estalar os dedos para essa contagem. Outros acham que o estalar de dedos daria uma conotação de trabalhos não espíritas. É aquela história que muitas vezes nos centros espíritas, que são assim muito comedidos, né? Que eu acho engraçado. Um dia eu fui numa palestra num centro espírita em que a hora que o palestrante terminou a palestra, naquele tom, queridos irmãos, e fiquem com paz de Deus. Aí a plateia, em vez de aplaudir, eles fizeram assim, sabe? É a forma de assim, aplaudir sem fazer. Isso é muita frescura pra minha cabeça. Então, tem alguns grupos espíritas que tem esse negócio mesmo, ó, não pode estalar o dedo não. E eu tenho um problema sério, eu não consigo estalar o dedo baixinho assim. Ai, meu Deus do céu, a hora que eu vejo. E o bom é que eu dou conta com as duas mãos. Mas você é canhoto, né? Eu sou canhoto. Então, ó, não é todo mundo que consegue produzir som com as duas mãos. Eu consigo. E quando eu faço assim, ó. Aí tem gente que ouve lá da esquina. Então, é muito interessante isso aí, ó. O livro Apometria, aí ó, do José Godinho, diz: muitas vezes notamos que nem é preciso fazer a contagem, basta pensarmos em fazer o desdobramento e pela vibração mental o mesmo se dá em vários níveis. Aí, o que visa esta lei? Nesta lei baseia-se a apometria, o desdobramento do agregado anímico, a separação do corpo espiritual do corpo físico. A criatura desdobrada perde a consciência? Não. A criatura desdobrada, seja o paciente ou o médium, conserva a sua consciência durante o desdobramento. Tanto que os membros viram, aqueles que participaram na última sessão lá na sala, viram acontecer um fenômeno diferenciado. Um médium captou o corpo astral do consulente e foi para a maca para receber o tratamento, captando um dos corpos do consulente. O consulente estava sentado e o médium falou assim, ó, eu preciso deitar na maca porque eu estou sentindo a presença de um dos corpos do consulente que precisa ser tratado, então eu vou para a maca. Aí o médium foi para a maca, chegou lá na maca, foi localizado vamos dizer assim, um tipo de aparelho que estava acoplado ao cóccix do consulente. Era uma espécie de escorpião metálico que estava alojado à região do cóccix, que ele agia como se fosse uma espécie de holograma. O pequenininho, ele era projetado como se fosse enorme e tomasse conta de todo o corpo da consulente. Era como se fosse um escorpião virado de cabeça para baixo, com as duas, sabe aquelas duas garrinhas da frente do escorpião? Descendo pelas pernas e o corpo dele se esticando por toda a coluna, o ferrão lá na cabeça. E isso aí foi tratado através do desdobramento de um consulente. Então, os corpos dele foram desdobrados. Tudo isso que você está narrando é uma evidência sem evidência. Você vê sem saber. Exatamente. Isso. Vou dar o exemplo. Eu não sou vidente. Isso eu dou a minha pergunta. Exatamente. Eu não sou vidente. Inclusive até o caboclo Girassol
já passou para mim a meditação para poder tentar ver se consegue tirar esse tampão que eu tenho na vidência. Eu não sou vidente, mas durante o trabalho de apometria, eu vejo, eu sinto, eu viajo, tudo isso. Tudo. Você sente as dores, transmite pra gente, né? Exatamente. Devido à dor, acontece isso. Às vezes, acontece um processo de dor que se eu fosse sentir sozinho aquela dor ali, eu ia estribuchar no chão, ia morrer gemendo ali de dor. Aí a espiritualidade não permite, e aí a espiritualidade promove o desdobramento. Porque vocês sabem que nós já estudamos, provavelmente vocês já estudaram, que cada corpo, cada agregado que um ser humano tem, ele se divide em mais 7, né? Vocês já estudaram sobre isso, não é? Pois é, então, a espiritualidade sabe que eu não vou aguentar todo o sofrimento daquele corpo astral ali, aí pega e desdobra aquele corpo astral, porque ele tem mais 7 subcorpos, não é? Tem mais 7 subníveis. Então a espiritualidade pega ele e desdobra ele, dividindo a dor entre os membros. Às vezes não há necessidade de dividir em 7. Não, se dividir em 2 já ajuda. Aí pega o coitado do nosso amigo para poder sentir junto comigo. Então isso é muito comum, viu, gente? Quais as possibilidades que esta lei propicia? Esta primeira lei possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade. Visa atender com muito mais rapidez e eficácia as perturbações por obsessões, neuroses, angústias, fobias, complexos, desvios comportamentais. Tais transtornos podem ser visualizados, observados, diagnosticados e tratados pela técnica do desdobramento. Está vendo só? Que eficiência? Com que propósito devemos usar os recursos do desdobramento? Com um fim terapêutico. Dentro do trabalho apométrico, em grupos de pessoas bem intencionadas, treinadas, que não visem outra coisa senão o bem do próximo. Por isso, lembrem-se da regra. Não usem essas técnicas. Eu vou brincar de desdobrar hoje, eu aprendi a me desdobrar, eu vou desdobrar. Não, gente, olha aí, ó. É bem orientado. Tá ok? E, sim. Utilizando essa técnica dentro do congado, com essa que você está dando desenvolvimento com o médico, durante o tratamento, então esse desdobramento dos corpos, esse afastamento, permitindo então uma maior percepção da radiação da entidade. Ou o inverso, um consulente que está sofrendo a influência e você não quer deixar incorporado no transporte. Você fazer o acoplamento dos corpos que você percebe que estarem afastados, dobrados e encaminhados. Até mesmo no caso de pessoa que está passando por um susto, ou que chega, está no momento que chega lá e está com os corpos dobrados, eu estou numa moleza. Aqui, ó. Segunda lei. Lei do acoplamento físico. Nós vamos falar sobre esta lei na próxima aula, explicando direitinho o que é que acontece. Cadê a sua filha, Márcia? Você não veio hoje, né? Ela não está bem. Ela fica lá cuidando do baby, né? Pois é. Ela sente muito isso aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Só uma coisa. Isso! Aqui, ó. O que pode sentir o desdobrado se não for bem acoplado? Pode sentir dores de cabeça, desde leves até muito fortes. Ela sente náuseas, estava aí vomitando outro dia, tonturas, mal-estar, sensação de vazio que pode durar até algumas horas. Por isso há as técnicas de acoplamento físico, que nós vamos estudar na próxima lei, estudar bem minuciosamente, para que vocês possam entender direitinho
e que vocês possam utilizar essa técnica para produzir o autoacoplamento. O autoacoplamento. Então você vai aprender a utilizar as técnicas para fazer o seu próprio acoplamento, reacoplamento. Então não vai haver a necessidade de repente, igual a sua filha, a hora que ela estiver passando mal no final dos trabalhos, não vai ser preciso vir uma entidade para reacoplar ela. Não vai ser necessário um doutrinador que saiba as técnicas e ir lá reacoplar ela. Ela vai aprender a utilizar as técnicas, como fazer essa técnica de reacoplamento para se reacoplar plenamente. Que não é nada mais, nada menos que quem te ensina. Vai até lá no ali, Peixi. fizemos agora, vai no Peixi, se tem energia vindo, energia passando pelo coronário, saindo dos pés. Nada mais que isso. Então, gente, dentro do desdobramento, que é a primeira lei, nós falamos, expusemos muitas nuances, muitas informações que vocês já conheciam e outras novas, né? Mas é uma coisa que, igual por exemplo, o médium, quando ele está fazendo, dentro de um trabalho de apometria, que ele está fazendo uma captação, a sensação é tão perfeita que ele consegue até mesmo identificar, por exemplo, a fisionomia do espírito ou da personalidade que está sendo tratada através dele ali. Como já vimos o caso de médium que virou e falou. O espírito era assim, assim, assado, cabeça branca, calvo, cabelinho branco aqui, meio gordinho, barrigudinho, narigudo, não sei o quê. A consulente virou e falou: você acabou de descrever o meu pai. E era realmente lá o doutrinador. Não, mas era o pai dela. A gente doutrinou aqui, perguntou, na doutrinação a gente perguntou. Era o pai dela, que estava obsediando a filha. Era aquele caso que eu já narrei para vocês aqui, do pai super possessivo e que morreu e estava obsediando a filha. Que a filha estava batendo a cabeça na parede, lembra? Pois é. Então, aconteceu isso. Outro episódio que pode ser narrado, que inclusive, eu não gosto de dar o nome, você fala, é um médium que fez, né? O médium estava no trabalho e ele recebeu um espírito que tinha desencarnado por suicídio. Então ele narrou todas as sensações daquele espírito. A corda no pescoço, o deslocamento, o deslocamento das órbitas dos olhos, a dor no coração que levou aquele irmãozinho a praticar o suicídio, que aquele irmãozinho é uma coisa que nós precisamos deixar bem claro. Gente, a dor que ele estava sentindo no coração era 10 vezes maior do que a dor que ele estava sentindo por causa da corda no pescoço, viu, gente? Então, quando uma pessoa comete suicídio, não façam aquele julgamento fraco, porque só aquela pessoa e Deus sabe a dor que está sentindo. E às vezes ela vê no suicídio a libertação daquela dor. Ela não quer se matar, ela não quer extinguir a vida dela, ela quer acabar com aquela dor que ela estava sentindo. No caso daquele espírito, ele estava sentindo muita dor no coração, muita mesmo. Mas aí o que aconteceu de extraordinário? O médium sentiu um incômodo enorme no pé esquerdo, na região do dedão do pé esquerdo, e muito incômodo mesmo, assim, como se estivesse arrancando os dedos dele. Chegou um ponto dele ir encolhendo o pé para trás assim, incomodado. Aí ele foi, mas gente, o que será que é isso, né? Beleza, a hora que terminou o tratamento, ele foi, virou e perguntou para a consulente: deixa eu te perguntar uma coisa, seu marido tinha algum tipo de problema no pé esquerdo, na região do dedão? Ela foi, virou e falou assim, na hora ela colou as placas assim, ele sofreu um acidente de moto e teve que amputar 3 dedos do pé esquerdo.
Aí o médico ainda virou e falou assim, era só para ter certeza se era ele mesmo. Então, para vocês verem, a sensação é tão forte que a gente sente coisas extraordinárias. Extraordinárias mesmo, a ponto de chegar no consulente e virar para o consulente, você sente tal coisa assim, 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 aqui, assim. O consulente chega, é bem aí mesmo. Nossa, eu sinto isso. Então é incrível a sensação que a gente tem através do desdobramento. Por isso, é uma técnica eficientíssima para que nós possamos obter, aqui ó, explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade. Então nós conseguimos atender com mais rapidez e eficácia as perturbações por obsessões, era o caso dela, ou as neuroses, o caso de uma criança que foi tratada e que essa criança foi diagnosticada pelos médicos com epilepsia. E aí, quando foi feito o tratamento, diagnosticou que dentro do cérebro dele tinham larvas, espécie de larvas, alojadas em várias partes do cérebro dessa criança. Inclusive, depois a gente quer fazer o acompanhamento para saber, né, como que foi vamos dizer, o processo, o desenvolvimento dessa criança depois que foi feito esse tratamento. Se teve alguma convulsão, se não teve, se teve convulsão, mas foi mais leve, como que foi o resultado? Porque foi incrível a possibilidade de visualizar, observar e diagnosticar os tratamentos a serem feitos. Então é através do desdobramento que você consegue fazer tudo isso. Por isso é a lei básica da apometria, ou seja, como a gente deixou claro na última aula, é o procedimento básico da apometria. Por isso é chamado de lei, porque tem que ser feito. Você não faz um trabalho de apometria sem promover um desdobramento do grupo e do consulente. Não tem como, porque você não vai conseguir entrar na frequência do consulente. Você não vai conseguir acessar. Agora, uma coisa que o Glauber falou na semana passada. Tem gente que consegue acessar? O mago negro encarnado consegue acessar? Consegue. Ele consegue. Mas, isso aí, nós deixamos para fazer o julgamento lá para a lei do karma. Ele vai responder por isso mais para frente. Aí, de repente, esse mago negro que usou o poder psíquico dele para ficar devassando o que se passa na mente da mãezinha, o que se passa na mente da Márcia, se passa na mente da Carla, de repente, daqui 10, 12 anos, continuando com todas essas práticas, de repente ele tem um tumor no cérebro. Né? Que é o mínimo que pode acontecer com ele, né? Então, essa é a primeira lei. Espero ter sanado todas as dúvidas, e se tiver mais alguma dúvida, podem perguntar agora que ainda faltam alguns minutinhos. Vai colocar o vídeo, não esqueça, vai colocar o vídeo, reveja tantas quantas vezes seja necessário e armazena ainda na sua memória. Eu fui iniciada pela Cristina. Isso. E nós fazemos uma sessão de direito com ela, que é muito comum a gente fazer. Isso, é normal lá no curso. Durante a sessão de direito, às vezes eu fazia comentário com ela, eu terminava, que era também pertinente, ela perguntava, como é que foi? Ela falava, nossa, mas ela colocou na minha cabeça, ela vou te pagar por senhor, eu só toquei hoje, só na sua barriga. Era mais ou menos por aí. Aí vai, aí quando terminava eu falava assim, quem que é aquela chinesa, japonesa e tal, ela falava, vai estudar, tá lá na internet, você acha ela vai estudar sem saber quem é. E ela foi assim, indo algumas coisas, um dia ela falou pra mim, não, vai ter uma sessão de documento, eu vi, eu não sabia. E eu, assim, no primeiro momento, eu entendi que eu estava sendo convidada